Boa tarde, Natália, delegada da 134. Passando aqui para me manifestar sobre essa inovação legislativa a respeito de veículos automotores. Vou tentar falar numa linguagem mais popular, só que acaba sendo um pouco difícil, porque as condutas estão extremamente ligadas, às vezes, a vários institutos jurídicos, mas eu vou tentar atingir também quem não é do mundo jurídico, quem não entende essa linguagem, que acaba sendo, né, a maioria da população. Então, assim, a primeira alteração importante é que passou a abranger veículos que não só automotores. Antigamente, o crime era de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e agora ele é de veículo automotor elétrico, híbrido, reboque, semi-reboque e qualquer de suas combinações. Então, para quem achava que andar com um reboquezinho para carregar qualquer coisa sem placa, ou com a placa adulterada, remarcada, com uma fita adesiva, ou qualquer coisa, o reboque não tinha problema, porque não era um veículo automotor, agora é. Então, é importante esse acréscimo da lei. Com relação à lei propriamente dita, ela traz os verbos de remarcar, adulterar e suprimir qualquer sinal identificador de veículo automotor, e aí tá lá na lei monobloco, automotor não, né? Agora vários veículos, é porque a gente já fala de forma involuntária e inconsciente, mas qualquer veículo desse que eu citei. Motor, numeração de chassi, motor, monobloco e qualquer outro sinal identificador de veículo automotor que pode ser, que não está na lei, mas que pode ser a numeração do vidro, que tem a ver, que remete à numeração de chassi, etiquetas autodestrutivas que também servem para sinais identificadores de veículo. A gente vai ter que esperar essa lei amadurecer um pouco também nos tribunais para a gente seguir o caminho, né? Ver o que os órgãos superiores do Poder Judiciário vão começar a entender e a caminhar em que sentido. Mas esse caput do artigo 311 fala de suprimir e fala de placa. Então, assim, e aí as situações flagranciais, elas vão desrespeitar muito o momento em que isso for apresentado na delegacia e as circunstâncias que estão rodeando esse fato apresentado. Porque, às vezes, se você chegou na delegacia e falou assim, olha só, eu acabei de dobrar a minha placa ou de tirar a minha placa, eu sou uma pessoa que anda com placa, mas eu acabei de dobrar a minha placa porque eu sabia que eu ia passar num radar assim, 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 e eu não queria ser multado. Você está em flagrante. Você pode ser preso porque você acabou de suprimir a placa, que é o sinal identificador de veículo automotor, e foi você que fez. Porque também podem haver aquelas situações assim, não fui eu que suprimi. E aí, a depender do caso, você pode estar num crime em flagrante de um crime de receptação. Porque você está conduzindo um veículo produto de um crime da nova lei. Deixa eu silenciar aqui. Você está conduzindo o veículo produto do crime do 311. Então, você não praticou aquele verbo de núcleo do tipo do 311, você não praticou o verbo que está no Código Penal com a inovação legislativa, ou seja, você não suprimiu a placa, mas você está conduzindo uma moto que é produto desse crime. Então, a depender do delegado, isso pode ser confeccionado uma prisão em flagrante. A outra alteração que tem vários verbos, e aí se assemelha muito também aos verbos da receptação, só que não traz a conduta de suprimir. Aí ela vem com transportar, receber, conduzir e diversos outros verbos. Veículo, todos aqueles veículos, mas que devesse saber adulterado ou remarcado. Então tá muito ligado, a gente fala muito no direito da teoria do avestruz ou da cegueira deliberada, que esse animal, ele enfia a cabeça na terra quando ele percebe uma situação de anormalidade e de risco à sua volta que pode afetar a si. Então, a pessoa chega na delegacia e fala assim, vamos supor, ela tá com chassi adulterado. Aí ela chega na delegacia e fala assim, não, mas olha só, eu não sabia. Comprei a moto da OLX, comprei do bazar do Facebook, comprei do grupo de desapego do WhatsApp, encontrei com a pessoa no posto de gasolina e não sabia que estava assim, que estava com chassi adulterado. Mas você deveria saber.
Então você praticou um pouco a conduta do avestruz. Você enfiou a cabeça para baixo da terra, não sabe de quem comprou, não sabe a procedência, a origem, a natureza, a pessoa que está vendendo isso, enfiou a cabeça debaixo da terra e não estou sabendo de nada, na esperança que essas circunstâncias não o afete. A nova lei traz essa circunstância, que você não sabe, mas que você deveria saber. Isso pode dar uma prisão em flagrante. Então, assim, eu posso ser preso ou não? Depende. Vocês ouviram um manhê aí que eu tive que parar de gravar, né? Mas então, tá tudo muito ligado à situação fática que vai ser apresentada ao delegado de polícia, a versão que for apresentada na delegacia. Você pode ter acabado de suprimir a placa da moto de alguma forma, com alguma forma de supressão, dobra a placa, faz qualquer coisa, tira a placa, e você pode ter acabado de fazer isso e está em flagrante do 311. Você pode não ter praticado esse crime antecedente de suprimir, mas você pode estar no flagrante da receptação, porque você está conduzindo esse veículo produto de uma supressão, que é produto do crime do 311. Fita adesiva. Fita adesiva, o STJ ele já tinha, o STJ e o STF, né, já tinham um entendimento consolidado de que a fita adesiva, ela adultera esse sinal identificador de veículo automotor. Então, não tem nem muita divergência. Certamente o que pode acontecer é uma prisão em flagrante pela pessoa estar conduzindo moto com sinal identificador, que é a placa, adulterado. O que tem que saber também, o que seria interessante a população saber, já que a gente não pode aqui exemplificar todas as condutas típicas, fáticas que podem surgir, é só a pessoa pensar no seguinte: o bem jurídico que a nova lei quer proteger. O que é bem jurídico no direito penal? Exemplo, o bem jurídico que o homicídio protege é a vida. O que a norma, que a penal quer proteger com a lei, com aquela conduta? Nesse caso, é mais ou menos o controle legítimo do trânsito, a fiscalização, a originalidade e a autenticidade dos sinais identificadores de veículo automotor. Então, assim, troquei a placa do meu carro por outra, troquei a placa da minha moto por outra, burlou, né? Atingiu o bem jurídico, burlou a fiscalização, burlou o controle legítimo do trânsito, tirou a originalidade daquele sinal identificador do veículo, que é a placa. Então, quando você pensar numa conduta, se a moto nunca foi emplacada, eu suprimi alguma coisa? Então, e se eu troquei a placa, e se eu coloquei uma fita adesiva, e se a moto nunca foi emplacada, eu não suprimi nada, então você pensa assim: o bem jurídico, se for isso, o bem jurídico foi atingido? Se foi isso, eu burlei a fiscalização, o controle do trânsito, vai chegar numa conclusão, pode nortear um pouco a resposta de quem não entende de direito. Mas o que eu ia falar com vocês? A pena, ela vai de 4 a 8 anos, é um crime afiançável, porém não pelo delegado de polícia. O delegado de polícia não pode arbitrar fiança em sede policial para essa pena máxima de 8 anos. Então, necessariamente, se algum delegado concluir pela prisão em flagrante de alguma conduta, de alguém que tenha sido conduzido à delegacia, essa pessoa vai dormir na delegacia, vai ser encaminhado para casa de custódia no outro dia, vai passar pela audiência de custódia, podendo ou não ser liberada. Mas não tem a possibilidade de pagar a fiança arbitrada pelo delegado e ser liberada naquele momento em que acabar a confecção do auto de prisão em flagrante.